Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e muito prevalente, que são as alergias respiratórias. Então, o que são as alergias respiratórias? São condições que nós estamos geneticamente predispostos a ter e essa condição aparece dependendo das exposições ambientais. Então, tem certos gatilhos que vão deflagrar essas alergias. No dia a dia, a gente se expõe a diversos aeroalérgenos. O que são aeroalérgenos? Poeira, mofo, ácaro, poluição, cigarro, qualquer fumaça em geral, né? Até fumaça de lareira, de fogão a lenha, produtos químicos, então produtos de limpeza, cloro. Todos esses agentes que nós nos expomos no ambiente podem desencadear alergias. As alergias respiratórias são duas, principalmente, a rinite e a asma. Então vamos falar da rinite. A rinite é uma doença crônica, então ela não tem cura, mas tem controle, tem tratamento. A rinite, ela se manifesta com coriza, obstrução nasal, espirros muito frequentes, coceira no nariz e às vezes pode vir acompanhada de lacrimejamento, de coceira na garganta, e ela é desencadeada pela exposição a todos esses fatores que eu falei. Como é que a gente trata a rinite alérgica? Geralmente medicações nasais, então sprayzinho nasal com um anti-inflamatório, que é o corticoide, e evitar exposição a esses fatores que podem desencadear a rinite. Uma coisa que eu gosto sempre de falar e que as pessoas têm medo é de usar o corticoide. Quando a gente trata a rinite, o corticoide é tópico, né? Ele é local, a ação dele é na mucosa do nariz, é só ali no nariz. A gente não vai ter uma absorção do corticoide em quantidades suficientes para ser absorvido na corrente sanguínea, para causar os efeitos colaterais do corticoide que realmente são deletérios, mas quando a gente toma o corticoide e em doses exageradas, por tempo prolongado. Então, o uso do corticoide nasal em doses habituais é super seguro e é muito bom a gente controlar a nossa rinite, porque uma rinite descontrolada pode levar à descompensação de uma doença respiratória que pode ser um pouco mais grave, que é a outra forma de alergia respiratória que eu mencionei, que é a asma. Então vamos lá, vamos falar de asma. A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas que tem um componente alérgico em algumas pessoas. Então, é uma doença caracterizada por falta de ar, chiado no peito, tosse. E como que ela acontece? Com a exposição a algum fator no ambiente, ocorre uma inflamação nos brônquios. Os brônquios são esses canaizinhos aqui dentro dos pulmões. Então, são os canais que levam ar para os nossos alvéolos, que é onde vai acontecer a troca gasosa. Com a asma, os brônquios ficam todos inflamados por dentro. Com isso, a parede do brônquio começa a ficar mais grossa e o calibre do brônquio diminui. Então, tem um estreitamento ali na passagem do ar. Fica mais difícil do ar passar e, portanto, o paciente começa a ter dificuldade respiratória. A asma, no geral, é leve, mas existem os casos moderados e os casos graves de difícil controle. Então, para a gente controlar a asma direitinho, é fundamental o diagnóstico, tratamento contínuo, acompanhamento com o pneumologista, porque é uma condição crônica que, assim como a rinite, não tem cura. O tratamento da asma também é baseado em corticoides inalatórios, então são corticoides administrados pelas famosas bombinhas. E também, como eu falei quando eu estava falando sobre rinite, os corticoides que a gente usa para tratar asma, eles também são super seguros, porque eles vão direto no órgão-alvo, que é o pulmão. Então, o corticoide vai pela boca, chega no pulmão e a quantidade que vai ser absorvida na corrente sanguínea é muito baixa. E o mais importante é manter a sua doença controlada para evitar que você entre em crise. Os casos de asma mais grave, a gente pode precisar lançar mão de associação com outros broncodilatadores, né? Então a gente usa bombinhas que tem uma combinação de corticoide com broncodilatador, a gente pode associar outros broncodilatadores. E para os casos mais graves, de difícil controle,
pode ser necessário medicação injetável para o controle da doença, mas cada caso é um caso e você precisa ser avaliado individualmente para o pneumologista definir qual é o melhor tratamento para o seu caso. E como é que a gente pode fazer para controlar melhor as alergias respiratórias? Bom, primeiro a gente tem que tentar se expor menos aos fatores ambientais, né, os fatores externos. Então, por exemplo, num dia mais poluído, evite fazer um exercício físico em ambiente externo. Prefira, se você for fazer em ambiente externo, prefira fazer num ambiente arborizado, que tenha um menor tráfego de veículos. Além disso, evite se expor a fumaça, qualquer tipo de fumaça. Fumaça de cigarro, quando eu falo em cigarro, eu tô falando em cigarro convencional, cigarro eletrônico, narguile, cachimbo, charuto, cigarro de palha, qualquer forma de tabagismo. Fumaça é prejudicial também, a fumaça que a gente se expõe, por exemplo, com queima de querosene, queima de lenha, queima de resíduos agrícolas. Então, todas essas fumaças são prejudiciais e podem levar ao desencadeamento de uma crise de asma. Então, isso no ambiente externo. E dentro da nossa casa, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do ar que nós respiramos? Então, o que a gente pode fazer dentro da nossa casa para melhorar a qualidade do ar que nós respiramos? Tenha travesseiros de espuma, travesseiros de pena, edredom de pena, é prejudicial para a saúde pulmonar. Além disso, troque seu travesseiro com frequência, porque o travesseiro, ele vai juntando poeira, ácaro, tudo isso é prejudicial para a saúde respiratória e pode deflagrar uma alergia. Mantenha o ambiente de casa bem limpo, bem higienizado. A limpeza idealmente deve ser feita com pano úmido, evitar passar vassoura, espanador, porque isso espalha poeira e ácaro pelo ambiente. Evite ter bichinho de pelúcia, tapete, carpete, cortina. Se você tiver um estofado, um sofá de pano, melhor trocar por algum tecido como couro, um couro sintético, alguma coisa que junte menos pó, que você consiga limpar com um paninho úmido. Evite mofo no ambiente, porque o mofo é extremamente prejudicial. Então, se você tá vendo aquela manchinha preta no teto do banheiro, é porque tem muito mofo no ambiente que a gente não vê e nós estamos inalando esse mofo. Algumas pessoas podem ser alérgicas a pólen, então essas pessoas não devem se expor a pólen, não ter flor dentro do ambiente de casa. Então esses são alguns cuidados que você pode ter para diminuir a manifestação das doenças alérgicas. Se você quiser aprender mais sobre doenças pulmonares, saúde respiratória, e adquirir dicas de prevenção de doenças respiratórias, não deixe de assistir os outros vídeos do nosso canal. Um abraço e até a próxima!